do mundo do Novo Testamento, o termo cristão que menos se aplica a eles, ou o que menos se aplica a eles, foi o termo menos usado de todos os termos utilizados para se referir, de alguma forma, aos crentes que provinham do Império Pagão. Parece que isso não é um assunto importante, mas é importante. Sabem por quê? Porque o nome está ligado à essência, o nome está ligado à identidade de uma pessoa. Quando nomeamos algo, estamos ressaltando sua unicidade, estamos ressaltando sua singularidade. E é precisamente essa unicidade e singularidade que o separa dos demais, que o torna único em relação aos outros. E pensa-se agora nisto. Se os crentes não são de origem judaica, que surgiram por volta de 10 anos após o desaparecimento físico de Jesus, nunca usaram para si mesmos o termo cristão, nem se identificaram como cristãos. Porque continuamos usando esse anacronismo histórico para identificar um grupo de pessoas que nunca foram, nem se identificaram, nem se chamaram a si mesmas de cristãs. Isso nos impõe, então, o desafio de encontrar o que o termo cristão realmente significa, o que ele realmente significa. Vamos começar com o termo cristão pelo clássico, né? Se você consultar o dicionário, por exemplo, o dicionário da Real Academia Espanhola, que é o dicionário mais autorizado sobre a nossa língua castelhana, e você busca cristão, busca a palavra cristão, devo dizer algo como isto: trata-se de um adjetivo pertencente ou relativo à religião de Cristo, é o que diz a Real Academia. Vou repetir mais ou menos, isso é o que diz. É um adjetivo pertencente à religião de Cristo ou à fé de Cristo. Isso é o que nos diz a Real Academia na virada do século XX para o século XXI. Observa que os sábios da Real Academia dizem que o termo cristão é um adjetivo. É um adjetivo. Para que serve um adjetivo? Os adjetivos são aquelas palavras que usamos para aperfeiçoar de alguma forma, proporcionando-nos informações descritivas, informações detalhadas sobre os substantivos ou sobre os pronomes em uma oração. Em outras palavras, usamos os adjetivos para que possamos ter uma melhor compreensão do que está sendo discutido. Por exemplo, se eu te disser que deve pegar apenas um carro dos que estão no estacionamento, deve pegar apenas um automóvel dos que estão no estacionamento. Pegue o automóvel vermelho, esse é o nosso. Pega o carro vermelho. Ou pega o carro azul. Esse é o novo. Aqui, quando nos deparamos com vermelho ou quando nos deparamos com azul, são adjetivos que nos ajudam a identificar melhor o nome, a coisa que estamos procurando. Neste caso, o automóvel, o carro. O carro é muito geral, mas quando dizemos que o carro é vermelho ou quando dizemos o carro prateado, estamos adicionando um dado que nos ajuda a identificar melhor o substantivo. Assim, quando vou pegar meu carro e vejo que há muitas cores, meus olhos vão procurar o vermelho. Porque foi isso que você me disse? Ou meus olhos vão buscar o azul? Isso foi o que você me disse? Vermelho, azul é o adjetivo que vai me ajudar a identificar melhor qual é o carro que devo pegar. Mas cristão é um adjetivo. Cristão é um adjetivo, segundo a Real Academia Espanhola.
Então, visto assim, cristão não é um substantivo, é um adjetivo. Como adjetivo, é o que nos ajuda a identificar alguém em particular, entre muitos. Bem, neste caso, um cristão seria alguém, segundo a Academia Espanhola, alguém que se identifica com a religião de Cristo. Ou seja, alguém que professa a religião de Cristo, alguém que professa a fé de Cristo. Isso seria um cristão. Agora bem, Jesus Cristo. Jesus foi judeu. A profissão de Cristo foi a fé judaica. Então, se um cristão é alguém que professa a fé de Cristo, e no Novo Testamento não se utiliza absolutamente nada para identificar os judeus crentes em Jesus, mas sim os não-judeus crentes em Jesus. Como explicamos tudo isso? Então, está claro que cristão necessariamente tem a ver com Cristo. Bom, ok. Isso está muito bem para nós na modernidade. Está muito bem para você, está muito bem para a língua espanhola. Ser os sábios da Real Academia Espanhola. No entanto, para os dias do Rabi, para a época dos apóstolos originais, todos judeus, todos judeus, todos localizados na terra de Israel, o termo cristão seria totalmente anacrônico, fora da época. Teria sido um termo que não pertencia, que não identificava, que não acrescentava nada a esse período histórico. Se colocarmos assim, em vez de ajudar a identificar, o que faz é confundir. Então, falar de Jesus como cristão ou dos apóstolos originais de Jesus como cristão, falar até mesmo do cristianismo primitivo para definir o que aconteceu ao redor do Ribi e de seus estudantes judeus do primeiro século é usar algo que não coincide em termos temporais ou históricos com seu contexto orgânico, com seu contexto atual. Portanto, o termo cristão não existiu nos dias de Jesus. O termo cristão não existiu nos dias de dizer o contrário. É introduzir um anacronismo na história, uma vez que concordamos com isso, e acredito que todos concordamos com isso, podemos, então, avançar um pouco mais na análise histórica do termo cristão. Aqui está a questão. 7 a 10 anos. 7 a 10 anos após Jesus. Depois disso, um rabino judeu foi enviado aos não-judeus para falar-lhes sobre o Messias judeu, do Deus de Israel, dos profetas, da mensagem de redenção, da promessa de um reino dada a Israel para pessoas que não eram de Israel, para pessoas cuja língua franca não era o hebraico, mas sim o grego. Neste caso, em sentido geral, era necessário, então, interpretar. Ouça bem, era necessário, então, interpretar as palavras do Rivi, a obra do Rivi, a mensagem do Rivi, que havia sido dada 10 anos antes. Exclusivamente para uma audiência judaica, era necessário interpretar isso a transmiti-lo aos não-judeus. Em uma cultura diferente,
com uma mentalidade diferente, com uma religião diferente, com uma língua diferente e com uma perspectiva do mundo totalmente diferente. E foi para esse propósito extremamente complexo e desafiador, extremamente desafiador, que o Rivi escolheu um judeu de extraordinários dons intelectuais para esse serviço davídico, nada menos que o Rabino Shaul de Tarso. O Rabino Shaul de Tarso. Do Rabino Shaul de Tarso. Disse o Ribó, instrumento? Esse é o instrumento que escolhi. Me é este. Eu acredito que, historicamente falando, nenhum dos apóstolos judeus originários tinha a capacidade intelectual, cultural, para levar a mensagem de Yeshua, que foi dirigida exclusivamente aos judeus, interpretá-la e adaptá-la a uma cultura não judaica e a uma língua não hebraica. Caso contrário, o próprio Rivi o teria escolhido entre o grupo dos 12. No entanto, não foi assim, não. O apóstolo Paulo foi o escolhido. Por quê? Porque ele era quem tinha a capacidade acadêmica, era quem tinha a capacidade intelectual, era quem tinha a capacidade jurídica, era quem tinha a capacidade elástica. Claro, também a capacidade espiritual para fazê-lo. O Rabino Shaul recebe esse chamado de uma forma muito única, muito espetacular, muito apoteótica, usando um termo que explicamos em uma das aulas anteriores. O Rabino Shaul recebe esse chamado, aceita o chamado, renuncia aos seus sonhos dentro do judaísmo, considera-os nada, como lixo, diz ele. Em uma de suas cartas aos Filipenses, diz: o que para mim era ganho. Ou seja, todos os seus sonhos no judaísmo, toda a sua projeção, tudo o que ele havia se proposto, fazer e alcançar no mundo judaico da sua época. Quando ele se encontra com Jesus ressuscitado, e quando ele recebe esta revelação do Mashiach ressuscitado, com o chamado que ele recebe, renuncia a todos os seus sonhos, desiste disso, considera tudo como lixo, pega todos os seus sonhos e os joga na lata de lixo. E obedece à visão celestial, obedece à visão celestial. Atenção, isso não quer dizer que o Rabino Shaul jogou o judaísmo no lixo. Não, não, não. O sonho dele era o judaísmo. Isso foi o que ele jogou no lixo. Mas ele sempre continuou sendo judeu. O tempo todo continuou sendo judeu. Ele obedece à visão celestial. Então, o que vemos no Rabino Shaul? O que vemos no Rabino Shaul é um enviado que se move principalmente fora das fronteiras geográficas de Israel. Ele interage com pagãos do Império Romano, em sua própria língua franca, em sua própria mentalidade, em sua própria cultura, os grandes desafios teológicos e de salvação da fé judaica e da esperança judaica. Seu trabalho pode ser situado, então, entre os anos, aproximadamente entre os anos 40 depois de Jesus seguiu adiante e manteve-se nesse ministério, nessa jornada de serviço, sem desistir por mais de 25 anos. Durante 25 anos, ou 30 anos de serviço. E durante todo esse tempo, o termo cristão não significava o que a nossa Real Academia afirma que significa nos dias de hoje relacionado com a religião
de Cristo. Não era isso que significava na época em que o termo cristão surgiu. Algo diferente daquilo que encontramos na modernidade, 2000 anos depois, na definição dos sábios da Real Academia. Nem o cristianismo tinha algo a ver com isso. Lembre-se, então, que na época de Jesus não havia cristãos, não existia ainda o termo Christos em grego para identificar os não-judeus que seguiam as explicações do rabino Shaul de Tarso sobre o Messias judeu, muito menos para identificar os judeus, os que seguiam presencialmente o Rabi Yeshua, os que seguiam presencialmente o Rabi Yeshua em Israel. Eram judeus, não tinham se separado do judaísmo, nunca se separaram do judaísmo e não tinham criado posteriormente nenhuma nova religião chamada o cristianismo. O cristianismo não existiu durante os dias de Jesus. O cristianismo não existiu. Dentro do mundo judaico dos dias de Yeshua, nunca existiu entre os estudantes judeus de Jesus, que foram seguidores leais de Jesus. Eles nunca foram chamados de cristãos, nem eles mesmos se identificaram como cristãos em algum momento. E por outro lado, não podemos pegar termos antigos que tinham um significado muito preciso naquela época e dar-lhes um significado diferente agora, 2000 anos depois. Como consequência da nossa modernidade, é exatamente isso que aconteceu com o termo antigo cristão e cristianismo. Como resolvemos este enigma? Como resolvemos este enigma? A solução para este desafio acadêmico histórico começa a ser esclarecida quando entendemos que o termo cristão não é um nome, mas sim um adjetivo que às vezes forma mais um título, e não qualquer título, mas um título transliterado, não traduzido. Vou repetir esta frase porque aqui está possivelmente a peça mais importante de todo este quebra-cabeça. Não qualquer título, mas sim um título transliterado. Ou seja, cristiano é uma transliteração, não é uma tradução. São duas coisas diferentes. A maioria das pessoas ignora isso quando chegamos ao termo. Cristiano é uma transliteração, não é uma tradução. Qual é a diferença? Vamos explicar isso para que possamos compreender melhor. A transliteração e a tradução são dois processos linguísticos próximos, mas muito diferentes. Muito diferentes. Uma coisa é transliteração, outra coisa é tradução. Ambos são utilizados para lidar com a transferência de informações entre dois idiomas ou dois sistemas diferentes de escrita. Dito de outras palavras, a transliteração é um processo pelo qual podemos representar os caracteres ou as letras de um idioma no sistema de escrita de outro idioma, sem afetar seu significado, sem tocar em seu significado. Vou repetir isso novamente. A transliteração surge
quando eu tomo os caracteres ou as letras de um idioma no sistema ou estrutura de outro idioma, sem alterar o significado do que transliterei. Na transliteração, busca-se conservar ou manter a figura original, a forma original, o que é visto no original, a pronúncia original das palavras, mas adaptadas à escrita do outro idioma. Se não houver mudança no significado das palavras ou frases durante a transliteração, já que trata apenas de uma conversão de caracteres linguísticos, vejamos um exemplo. Um exemplo de transliteração na nossa modernidade é a palavra hambúrguer. Se pensa na palavra hambúrguer, o que é um hambúrguer? Uma hamburguesa é um tipo de comida muito popular, né, nos Estados Unidos, que consiste em um pedaço de carne moída, normalmente de carne de boi, embora possa ser também de cordeiro, por exemplo. Pode até ser de bolinho de peru, que é moído, cozido na grelha, ou na chapa ou churrasqueira, e depois colocado entre duas metades de pão redondo, chamado pão de hambúrguer, ou que a maioria das pessoas não sabe, é que hamburguesa é uma transliteração do alemão hambúrguer. Hambúrguer, que se refere não à carne moída, mas sim à cidade alemã de Hamburgo. Hambúrguer não está traduzindo algo do alemão, está transliterando algo do alemão. Mas o hambúrguer nem sequer se originou em Hamburgo. Originou-se aqui nos Estados Unidos e, segundo alguns historiadores, foi em Nova York que o hambúrguer foi inventado. No entanto, seu nome é uma transliteração de uma cidade alemã, a cidade de Hamburgo, devido à influência dos imigrantes alemães, que introduziram a ideia de carne moída entre pães aqui nos Estados Unidos. Para um alemão, hamburguesa é uma pessoa de Hamburgo. Para os norte-americanos, um hambúrguer é uma comida de carne moída entre dois pães, que é deliciosa, por sinal. Mas isso é o que acontece com as transliterações. Colocando isso no equivalente ao tema que nos ocupa hoje, cristão é como um hambúrguer no Ocidente. Cristão é como um hambúrguer nos Estados Unidos. Mas na Alemanha, cristão é algo diferente, para manter a equivalência. Portanto, você deve lembrar da diferença entre transliteração e tradução. São duas coisas relacionadas, mas diferentes, muito diferentes. Cristiano é a transliteração de algo. Sorria que Hashem te ama. Cristiano é a transliteração de algo, não a tradução. A transliteração. A tradução, se traduzirmos, aqui é outra coisa. Se traduzirmos, vai te levar a algo muito diferente. E é por isso que eu tenho te dito que o termo cristão, como é conhecido hoje em dia, não existiu. Ou seja, não foi assim no primeiro século. Não é o que significava no primeiro século. Isso acontece porque é uma transliteração. Ora bem, o que é uma tradução? Bem, a tradução é o processo de transferir o significado, o conteúdo
de um texto ou de um discurso, de um idioma para outro, mantendo a equivalência não dos caracteres, mas do significado. Não do caracteres, mas do significado. A tradução implica compreender o contexto cultural e linguístico de ambos os idiomas, porque os matizes culturais e as expressões idiomáticas podem variar entre as diferentes línguas na tradução, o objetivo é comunicar a mesma mensagem tão próximo de como saiu a primeira vez do autógrafo original. Essa é a tradução. A tradução é o esforço de comunicar a mesma mensagem, o mesmo significado que teve no texto original, quando o autógrafo original o escreveu ou o ensinou, adaptando à estrutura gramatical e ao vocabulário do novo idioma para o qual se está fazendo essa tradução. Por exemplo, se eu digo em inglês, hello, how are you? Logically, hello, how are you? E transliterasse, seria hello, how are you? Isso é transliteração. Hello, how are you? Estou falando em inglês e digo hello, how are you? Se eu transliterar para o português, seria hello, how are you? Quem entenderia em espanhol o que isso significa? Ninguém. Mas, se eu traduzir para o português, mesmo perdendo completamente os caracteres, preservo o significado e assim pode ser entendido. Então, se alguém vier e te disser hello, how are you? E eu te traduzir para o português. Olá, como você está? Então você vai entender o que significa em inglês, hello, how are you? Bem, a transliteração foca na representação dos caracteres ou das letras de um idioma em outro. Enquanto a tradução se concentra na transmissão do significado da mensagem de um texto ou discurso de um idioma para outro, buscando preservar no novo idioma a substância do que se quis dizer na língua da qual está sendo traduzido. Ambos processos são importantes na comunicação intelectual, na comunicação linguística, mas cumprem propósitos diferentes. Vou dar outro exemplo da modernidade. Não sei se o que vou contar tem realmente uma base histórica, mas pelo menos é uma tradição muito conhecida na República Dominicana. E entre os dominicanos no exílio, refiro-me a esse prato saboroso dominicano conhecido como mangu. Um dominicano me explicou a origem desse termo. Mangu é um prato feito à base de banana da terra verde. Os plátanos verdes são descascados, cocidos em água, fervidos em água com sal, até que fiquem relativamente bem macios. Depois são retirados da água e amassados ou esmagados para obter um purê suave. Esse purê obtido assim é o mangu. Esse mangu é deliciosíssimo.
deliciosíssimo. Geralmente é servido com cebola vermelha em conserva, pode ser acompanhado de queijo frito, pode ser acompanhado de ovos fritos ou qualquer outro complemento de sua escolha. De onde, então, algo que tem plátano como base se transforma em mango, que soa mais como manga do que plátano? Pois se você disser mango, olha, banana ou manga, parece mais uma derivação de manga, uma relação com manga, mas não tem nada a ver com manga. Mango tem a ver com banana, nada a ver com manga. Aqui é onde entra. A tradição que recebi de um amigo dominicano foi, segundo ele, que os soldados norte-americanos estavam na capital dominicana há muitos anos, foram a um restaurante e viram aquele purê de banana da terra, mas não sabiam o que era. E ninguém quis experimentar, exceto um que, com mímicas, o pediu. E quando lhe entregaram o prato, ele experimentou imediatamente e gostou muito. Então ele disse aos seus companheiros soldados norte-americanos que estavam com ele: "Oh man, it's good." O garçom dominicano entendeu man good como a forma de explicar aos norte-americanos o nome do seu prato. E quando chegavam outros norte-americanos perguntando por aquilo, ele lhes dizia man good. Sim, ficou man good. Assim se chama. Então, man good é uma transliteração de uma expressão em inglês de um soldado norte-americano, man is good, man is good, man good, que soou como mangu no ouvido de um dominicano. O prato não se chama oh man is good, oh man is good. Esse não é o nome do prato. O prato era conhecido antes de ser chamado de mangu, como é agora, a banana. Esse prato era conhecido na Dominicana como fufu, que depois se transforma em mangu até os dias de hoje. Se você vem aos Estados Unidos e um norte-americano te pergunta qual é o prato típico ou um dos pratos típicos da República Dominicana e te diz all man is good, o que entenderia? O que entenderia? Bem, isso é exatamente o que acontece com o termo cristão. Exatamente o que acontece com o termo cristão. Já que é uma transliteração, não uma tradução. Para a época em que cristão ainda não era o termo que conhecemos hoje, o seu significado era muito diferente, muito diferente. Quantos estão comigo até aqui? Anne, você está comigo até aqui? Espero que todos estejam comigo até aqui. Cristão não é uma tradução, é uma transliteração. Portanto, se cristão é uma transliteração, cujo propósito não é transferir significado, mas preservar os caracteres de uma língua em outra, procurando o equivalente que mais preserve o original. Então, se cristiano é uma transliteração, como poderíamos saber seu significado? A única maneira de descobrir seu significado, uma geração após Yeshua, fora de Israel, fora da cultura judaica. A que contexto ou cultura pertence o termo cristãos? Encontrar o que isso significava naquela cultura. Não a transliteração, mas o significado que teve nessa cultura. Em outras palavras, devemos traduzir o termo cristão
traduzir o termo cristão, não transliterá-lo. E isso é o que precisamos demonstrar agora. Mas meu tempo por hoje terminou. Vamos ver isso na próxima aula, com a ajuda do Eterno. Estude bem este shiur, estude-o bem, reflita sobre ele. E abra sua mente e seu coração para receber todas estas informações que tenho para compartilhar com você nestes tempos extraordinários de redenção que estamos vivendo. Assim, vamos concluir esta aula, uma análise histórica e acadêmica do termo cristão. Isso não tem nada a ver, absolutamente nada a ver, né, com qualquer intenção de ofender ou degradar nossos amigos cristãos, de forma alguma, absolutamente de forma alguma. Não confrontamos pessoas, confrontamos ideias. Não buscamos a verdade nas pessoas, buscamos a verdade nas ideias. Tenho amigos cristãos por toda parte. Tenho amigos cristãos por toda parte, por toda parte. Pastores cristãos que são nossos amigos cristãos, que são os maiores amigos de Israel durante todo este tempo de serviços que realizamos entre as nações. E agora, especialmente neste momento difícil que estamos vendo em Israel, nossos amigos cristãos, eles se comportaram de maneira exemplar, de modo que não tem nada a ver com as pessoas, não é com a intenção de ofender a ninguém, longe disso, mas isso obedece a uma verdade histórica e a uma verdade acadêmica que, quando descobrimos, nos ajuda a ser melhores cristãos. Isso vai te ajudar a ser um cristão melhor no sentido que todos estão buscando esse conceito. É uma história maravilhosa que todos devemos conhecer, com o espírito aberto, abertos à compreensão da verdade histórica. E é aqui, meus amigos, minhas amigas, é aqui onde a comunicação desempenha um papel tão importante. Todos nós, no nosso cotidiano, nos encontramos em circunstâncias onde a comunicação desempenha um papel fundamental, seja em nossas relações de trabalho, seja em nossas relações pessoais, seja em nossas relações matrimoniais, familiares, ou na sociedade em geral. A forma como nos comunicamos tem um impacto extraordinário, né? Tem um impacto significativo nas nossas relações, e isso influencia também, e isso tem a ver também com a verdade histórica e com a verdade teológica. É um mundo que está cheio de distrações, é um mundo que está cheio de opiniões divergentes, é um mundo que está cheio de barreiras culturais. É essencial aprender a transmitir nossas ideias e a ouvir com um coração aberto, com empatia. E é o que você conhece hoje como cristão, é uma transliteração, não uma tradução. E, portanto, onde há transliteração, não se preserva o significado, apenas os caracteres são preservados. Para poder acessar o significado, precisamos recorrer à tradução, porque quando algo é transliterado, o verdadeiro significado é ocultado. Em se tratando de idiomas tão antigos, buscando seu significado, ou seja, traduzindo-os, não transliterando-os. Tratando-se de idiomas tão antigos, buscando seu significado, ou seja, traduzindo-os, não transliterando-os. E é disso que vamos falar na próxima aula, com a bênção do Eterno Besrat Hashem.